Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. Para nós é motivo de muita alegria ter você aí do outro lado juntinho conosco. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e hoje o nosso programa é muito especial porque nós temos a alegria de receber uma palavra impactante do nosso querido pastor Bruno. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a essa palavra poderosa. Shalom, queridos, graça e a paz do Senhor. Bom dia, que bom estar com vocês aqui nessa manhã, poder compartilhar uma palavra dos céus para a sua e para a minha vida. Que alegria. Queridos, hoje eu quero refletir com vocês em uma palavra que ela é bem emblemática na Bíblia, né? O confronto do profeta Natan com o rei Davi. Quero ler com você o que está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam na cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo meu nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natan disse: você é esse homem. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa, mulheres e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Queridos, essa palavra ela nos diz a respeito de uma sentença dada por Deus ao rei Davi após ele cobiçar a mulher de Urias e a tomá-la. Ele toma a mulher de Urias e a forma como ele toma a mulher de Urias é fazendo com que ele seja morto. O manda para a frente da batalha, para a frente da guerra, e ali ele perece. Então o Senhor manda o profeta Natan até ele para adverti-lo. E o que é mais interessante é que essa palavra ela causa uma comoção muito grande no coração de Davi. Porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Naquele momento em que o confronto acontece, ele começa a confrontar o eu humano dele, o eu homem dele com o eu espiritual. Há um confronto naquele momento, ele começa a entender que ele de fato havia cometido uma grande transgressão perante o Senhor. E naquele momento é como se o entendimento dos céus viesse sobre o coração dele e ele começasse a entender que o que ele fez foi muito mais grave do que ele havia pensado. Será se... É uma reflexão que eu quero trazer para você essa manhã. Será se nós também não temos vivido um pouco disso? Será se nós não temos nos convencido que as decisões que nós temos tomado são decisões boas, justificáveis e muitas vezes até justas? Será se nós não temos olhado também com a perspectiva do coração de Deus para essas decisões que nós temos tomado e temos entendido que não alegrava-se o coração de Deus em tomar aquela postura, em ter aquela postura? Então o profeta Natan ele adverte, e naquele momento, Davi ele tem discernimento, ele tem um entendimento de tudo aquilo que estava sendo dito, ele tem um entendimento do erro, da magnitude do erro que ele havia cometido perante o Senhor.
E o Senhor havia lhe dado toda a estrutura para ele o servir, toda a estrutura para ele desempenhar o que Deus queria que ele desempenhasse. Mas ele comete esse grande pecado diante do Senhor. Então nós precisamos, queridos, refletir diante dessa palavra sobre como temos tomado nossas decisões. Será se nós temos justificado os nossos erros diante de uma perspectiva de justiça humana? Será se os erros que nós temos cometido, nós temos ali feito como Davi fez, que foi colocar um pano por cima de tudo e viver como se nada tivesse acontecido e usufruir do que a carne dele desejava naquele momento? Será se nós estamos continuando nossa caminhada entendendo que tudo que fazemos está justificado diante de Deus? Será se há essa justificação? Aqui, Deus levanta o profeta Natan para chamar a atenção do rei Davi. Quantas pessoas têm sido levantadas para chamar a nossa atenção? Quantas vezes a principal delas tem chamado a sua atenção, que é o Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo tem te incomodado? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você, falado ao seu coração, para que você possa negar toda essa estrutura humana e voltar à estrutura espiritual dos céus para entender o coração de Deus? Eu quero também que você abra, por favor, se você puder, o que está escrito lá no Salmos 51. O Salmo 51 diz do arrependimento de Davi. E ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só a ti, pequei e fiz que tu reprovastes, de modo que justo a tua sentença que tens por mim. Condena-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu na minha mãe. E por aí nós vamos. Ele continua esse processo de arrependimento diante do Senhor. E também, queridos, nós nessa história podemos aprender e podemos aqui tirar ensinamentos, tirar discernimento de que ainda há tempo de nos arrependermos diante do Senhor, há tempo de nos colocar o nosso coração diante do Senhor e talvez até pedir um coração novo a Ele. Talvez nós aqui estamos em um momento em que, ao vermos e escutarmos toda essa história que nós lemos aqui hoje do rei Davi, nós possamos também corrigir algumas coisas em nossas vidas. Eu oro para que o Espírito de Deus ele possa alcançar você, alcançar o seu coração nessa manhã e que você possa examinar o seu coração e entender se você tomou decisões que desagradam o coração de Deus a tempo de pedir perdão e buscar com Deus uma vida nova, um tempo novo. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero abençoar todos que nos escutam, que nos veem. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar esses corações, Senhor. Dê a eles o discernimento, ó Deus. Dê a eles o entendimento, ó Deus, de todas as decisões e de tudo que cada um tem vivido. E toca, meu Deus, o coração deles, com Teu Espírito Santo, que eles possam ser ali, meu Deus, provocados, Senhor, meu Deus, a uma reconciliação com o Senhor. E que assim como no Salmo 51, meu Deus, Davi se reconcilia, Senhor, pede perdão ao Senhor, rasga o coração diante do Senhor, que haja arrependimento. Que todos possam, meu Deus, aqui se reconciliar e viver uma vida nova ao seu lado. Sabemos, meu Deus, que o rei Davi avançou, cresceu, meu Deus, viveu grandes promessas a partir dali. Que todos aqui possam viver grandes promessas sobrenaturais em nome de Jesus. Eu te abençoo, queridos. Shalom. Que você possa estar conosco também aqui nos nossos cultos. Nós temos cultos em 3 setoriais na cidade de Uberlândia, setorial oeste, setorial leste e aqui na central. Que vocês possam escolher um desses templos mais próximos de você e venha cultuar conosco. Nos domingos temos culto às 10 da manhã em todas as 3, às 18h30 também. Temos cultos de propósito nas quartas-feiras às 19h30 e cultos de jovens. Nós temos nos sábados às 19 horas. Venha conosco, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom. Amém, glória a Deus. E depois dessa ministração poderosa, que eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente ao seu coração, eu tenho um convite muito especial a te fazer.
Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e uma programação completa pronta a atender a você e a toda a sua família. E se você também quiser encaminhar para nós o seu pedido de oração, é só nos ligar ou nos mandar mensagem no telefone 3237-1212 e nós estaremos orando por você e pelo seu propósito. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!